convite. A Romilda é historiadora campineira, especialista em genealogia, especialmente italiana e portuguesa, titular da cadeira número 8 do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas. Tem 2 livros publicados: Campinas Italiana, Obras e Conquistas dos Primeiros Imigrantes Italianos, e Ritorno ao Passado, a saga de uma família vêneta. Depois temos o Pedro Carlos Panazzolo. O Pedro é arquiteto campineiro, trabalha na Secretaria de Cultura, no monitoramento de exposições e visitas no Museu do Café. Transcreveu o livro de tombo da Cúria Metropolitana de Campinas. Projeto de mestrado Campinas, década de 50, Boemia, Política e Cultura. Projeto Entre que a Casa é Sua, um registro das alterações arquitetônicas nas residências de Campinas, de 1894 até a atualidade. E aí temos a Margarete Brandini Parque, também. Doutora em Educação pela Unicamp, realiza vários projetos de educação não formal, possui vários trabalhos e obras nas áreas da memória e da formação de educadores, escritora de livros infantis e infanto-juvenis. Entre todos os livros, ela tem um muito interessante que de ponto, né? A Itália, que é Amável e Tranquila, Minhas Duas Nonas. A Viagem, o Cachorro, Minha Avó e Sua Dentadura, e tantos outros infantis. Mas além dos infantis, ela tem também os livros de educação não formal e etc. Tá bom? E temos ali atrás, ó, da cortina, escondidinha, a nossa amiga também, Débora Novaes. Campineira, formada em Artes Plásticas pela PUC, participou, como ela mesma disse, eu sou do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico, principalmente dos italianos, desde quando eles vieram para cá e toda a trajetória que eles tiveram, o que eles fizeram, onde eles viveram, o que eles fundaram aqui em Campinas. E ela colocou o primeiro quadro ali, né? Um imigrante italiano disse ao ministro de Estado do seu país: que coisas entendei por uma nação, senhor ministro? É a massa dos infelizes, plantamos e ceifamos o trigo, mas nunca provamos pão branco. Cultivamos a videira, mas não bebemos o vinho. Criamos animais, mas não comemos a carne. Apesar disso, vós nos aconselhais a não abandonarmos a nossa pátria. Com esta fala anônima de um camponês para um ministro de Estado italiano, podemos sentir o descontentamento de nossos antepassados para tomarem a pior decisão de suas vidas, a de deixarem a pátria amada à procura de um melhor espaço, de um melhor lugar para criarem seus filhos. E eles foram, como todo mundo sabe, todos os imigrantes foram enganados, mas os italianos, eles foram um pouco mais enganados, porque o governo brasileiro sabia das dificuldades que a Itália estava passando. Por volta de 1880, a Itália tinha 28 milhões de habitantes, situação econômica difícil, grande desemprego na indústria e na agricultura, saúde precária, falta de alimentos, doenças e uma grande mortalidade infantil. Quadro desolador, e a solução foi tentar a vida além mar, devido ao que
os italianos camponeses e braçais ouviram dizer sobre a vida na América. No Brasil, a situação era inversa. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Lá, a maioria por italianos. Eles receberam matas fechadas, sem nenhuma ajuda do governo, de nada. Eles adentraram a matas, enfrentaram animais selvagens, foram grande pelo que a gente lê, que a gente vê, morriam atacados por animais, por cobras e por todo tipo de animais que eles não conheciam. E algumas cidades que eu vou citar foram fundadas mesmo por italianos: Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, Antônio Prado, Guaporé, Erechim e tantas outras que a gente sabe que preservam. A gente pega a lista de chegada, fala assim: nossa, eu pensei que a pessoa tivesse vindo. Não, ela tem a saída da Itália, mas ela não tem a entrada no Brasil, porque no meio do caminho ela morreu, porque as condições que eles vinham dentro do navio era qualquer coisa assim triste, realmente triste. O que eles passaram para chegar aqui no Brasil, porque a viagem hoje de navio demora 15 dias para voltar para a Europa, mas naquela época eram 60 dias, 90 dias, depende de como pegasse umas senzalas adaptadas. Pois os senhores, nome vem de Bortolo, que é a redução popular de Bartolomeu, com o sufixo singular Otto, e Bortolotti, que também é da mesma formação. Na nossa região principalmente, né? Então eu falo que a arquitetura é reflexo de uma época, de uma cultura, de uma condição socioeconômica, seja ela pública, privada ou de instituição. Ela mostra também o seu perfil, a sua condição social, a sua condição política. A gente vai ver um dos slides que é nosso, né, da nossa região, que todo mundo deve conhecer, que é ali na Avenida Andrade Neves, é um colégio. Aqui é o Coreto, um sobrado lá atrás, uma obra pública, né, e uma obra de iniciativa privada. O que a gente tem até hoje, que é no Jardim Carlos Gomes, né? Bom, aí a gente passa para a arquitetura, que é a arquitetura rural. É a grande arquitetura que existe, e as coisas aconteciam na fazenda, né? O urbano era muito pouca coisa que acontecia dentro da cidade. Os imigrantes que chegavam, a maioria iam para as fazendas, alguns ficavam sim na cidade e faziam ali a sua vida através de profissões que a nossa Romilda já falou. Então aqui a gente tem um exemplo, que é o final do ciclo da cana-de-açúcar, o começo do ciclo do café, e Joaquim Egídio de Souza Aranha, que ele inclusive trouxe a ferrovia para Joaquim Egídio, uma estação que é a estação de Cabras, e essa arquitetura é uma arquitetura das fazendas. Nós vamos ter então a casa do senhor da fazenda, que é a casa grande, e vamos ter a casa de colono. Essa é a casa de colono. A casa de colono aconteceu... para sobrealugar. Nessa planta, a Débora fez uma imagem bem legal, para a gente estar sabendo quantas moradias tinham nesse terreno. Então a primeira, o azul claro, uma moradia, o amarelo, outra moradia, o azul e assim por diante. Então nós temos 5 moradias, sendo a primeira um pouco maior, e aqui um WC, outro WC, que já foi um avanço para a época, e um tanque para lavagem de roupa. A gente não tinha chuveiro, nada disso, né? Mas se vocês verem, as dimensões são horríveis, né? E os quartos continuam sendo alcovas, não tem ventilação nenhuma. Então a gente tem isso lembra projetos que talvez vocês até venham o sobrenome de vocês ou de alguma pessoa que vocês conhecem, que estão aí, olha, acho que vocês vão ler, né? Todo mundo lê. São pedidos que necessariamente não tinham plantas, mas tinha um pedido de construção. Então ele descrevia, é uma casa com não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, a porta não é mede tanto, não sei o que mede tanto, e era por aí. Então são todos esses
sobrenomes todos pedidos aqui para Souzas, né? A gente deu uma triada para não estar colocando muita coisa que não tinha a ver conosco. Olha lá como é que se pedia, né? 1894, spot Anizeto, construção no Arraial de Souzas, armazém de 8,80 de frente, sala grande e 2 quartos, 3 portas na frente e 2 no fundo, em comunicação com o quintal e outras 2 em comunicação com os quartos, e uma só janela. Quer dizer, o que a gente viu naquelas plantas, né, é a mesma coisa, só que agora a gente só está descrevendo, né? A porta, a janela e a altura da casa. Por que isso? Por conta das epidemias, né? Quando não se sabe disso onde vem, começa a insalubridade ficar um pouco mais aguçada, é daqui ou de lá, então vamos tentar resolver isso. A gente tem o fogão a barro e tem algumas coisas, né? Então a gente vai tentar entrar na casa deles e aí eu deixo cada um entre por si. Eu não vou ficar falando que vocês vão ver, vocês vão vendo e vão entrando.